E se eu te dissesse que o caminho para o sucesso de verdade, aquele que realmente importa, na verdade, nos leva para baixo em vez de para cima? Parece loucura, né? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos maiores paradoxos da vida espiritual, a ideia de que a verdadeira grandeza só se encontra na humildade. Pode parecer contraditório, eu sei, mas essa é a chave de tudo. E para começar, vamos direto na fonte, sem rodeios. Esse versículo de Lucas, olha, não é só uma frase bonita para colocar num quadro, não. Isso aqui é uma verdadeira lei espiritual. É uma declaração radical que vira de ponta cabeça tudo que o mundo vive dizendo para a gente sobre sucesso. Essa é a regra de ouro do reino de Deus, e é exatamente ela que a gente vai desvendar hoje. Então, nossa primeira parada é para entender qual é o grande obstáculo no caminho. E o nome dele é orgulho, ou como a Bíblia chama, a soberba da vida. Pensa nisso não só como um sentimento, mas sabe, como uma prisão, uma cela invisível que a gente mesmo constrói em volta de nós. Ela promete proteger, promete nos deixar mais altos, mas a verdade é que ela só nos isola de Deus e até de quem a gente ama. E olha só como a Bíblia é específica sobre esse tal de orgulho. O apóstolo João, ele coloca a soberba na mesma lista da cobiça, dos desejos materiais. Sabe, ele é bem direto ao ponto. Essa atitude de eu me basto, de autossuficiência, isso não vem de Deus. É coisa do sistema do mundo. Um sistema que, vamos combinar, vive batendo palma para quem se promove, para quem se exalta, né? E para essa ideia toda não ficar só na teoria, Jesus fez o que ele fazia de melhor. Transformou tudo numa história. Uma história poderosa. Uma parábola, né? Sobre dois homens que entram no mesmíssimo templo, fazem suas orações, mas no final saem de lá com destinos completamente diferentes. Essa história é tipo um raio-x da alma. De verdade. Gente, o contraste aqui é gritante. De um lado, a gente tem o fariseu. A oração dele nem é para Deus, é mais uma performance, sabe? Um verdadeiro currículo das próprias virtudes. Aí do outro lado tem o publicano. O cara nem se atreve a levantar o olhar. A oração dele não é uma lista de qualidades, é um grito de socorro. É o reconhecimento total de que ele não tem absolutamente nada para oferecer, a não ser a sua necessidade desesperada da misericórdia de Deus. E é aqui que o jogo vira completamente. O veredito de Deus inverte toda a nossa lógica. Aquele cara que se achava o justo, o certinho, voltou para casa rejeitado. E o outro, que se via como um pecador sem esperança, voltou justificado. Fica muito claro, né? Deus não está nem um pouco impressionado com a nossa lista de boas ações. O que move o coração de Deus é a nossa confissão sincera de que precisamos dele. Mas olha, isso não é só coisa de parábola, não. A história está cheia de exemplos reais. E poucos são tão gigantes quanto o de Moisés. Pensa bem, ele tinha tudo, tudo que o mundo considera como grandeza. Poder, riqueza, status. Mas ele fez uma escolha que, para a época, era simplesmente uma loucura. Desafiou toda a lógica. Tenta visualizar essa encruzilhada. Moisés literalmente trocou um palácio pelo deserto. O conforto, o prazer passageiro pela dificuldade com o propósito. Qual é a lógica disso? É que a perspectiva dele era outra. Ele conseguia enxergar uma riqueza muito maior em sofrer pelo propósito de Deus do que em ter todos os tesouros do Egito. Porque os olhos dele não estavam fixos no agora, mas lá na frente, na recompensa eterna. E qual foi o resultado de toda essa jornada de renúncia? Bom, aquele homem que tinha tudo para ser um faraó orgulhoso, aquele mesmo que na juventude tentou libertar o povo na base da força, ele foi completamente transformado. A Bíblia não descreve ele como o mais poderoso, mas sim como o homem mais manso, mais humilde de toda a terra. Que virada, hein? E aqui, gente, tá o pulo do gato. Não foi o diploma dele do Egito que o preparou para ser líder do povo de Deus. Foi a humildade. Uma humildade forjada, moldada naqueles 40 anos de deserto. Foi isso que o tornou apto para a missão. Deus precisou esvaziar ele de todo aquele orgulho para então poder encher ele com seu poder. Agora, se a gente quer ver o exemplo máximo, o modelo perfeito de como a humildade e a grandeza andam de mãos dadas, a gente precisa olhar para o próprio Jesus Cristo, o rei que escolheu ser servo. Jesus simplesmente joga essa pergunta no colo dos discípulos que, vamos ser sinceros, eram que nem a gente, obcecados em saber quem era o maior, o mais importante. E o que ele faz? Ele pega a lógica do mundo, a nossa lógica, e vira ela de cabeça para baixo. No reino dele, a grandeza não se mede por quantos servem você, mas por quantos você serve. E ele não ficou só no discurso.
Ele foi o próprio exemplo vivo disso. E esse processo, que a gente conhece como o esvaziamento de Cristo, é uma das coisas mais profundas da nossa fé. Olha só os degraus dessa descida. Ele que era Deus, abriu mão de ser tratado como Deus. Ele não só virou humano, mas assumiu a forma de um servo. E a humildade dele não parou por aí, não. Ela foi até as últimas consequências, até a morte mais humilhante que existia. Para e pensa um minuto na dimensão disso. O Criador do universo se tornando uma de suas criaturas. O Deus que não cabe em lugar nenhum, se limitando ao tempo e ao espaço. E tudo isso por uma única razão: resgatar a gente, a humanidade. Esse, com certeza, é o ato de serviço e de amor mais radical de toda a história. E redefine completamente o que significa ser grande. Então, depois de a gente ver a parábola do fariseu, a jornada de Moisés e, claro, o exemplo de Cristo, um padrão começa a ficar bem claro, né? Uma verdade que não dá para negar sobre o reino de Deus. O único caminho para subir é descer. A verdadeira exaltação, aquela que dura, sempre passa pela porta estreita da humildade. E o objetivo de olhar para essas histórias todas não é só para a gente virar um expert em teologia, sabe? A ideia é deixar que essa verdade poderosa transforme a gente por dentro. Porque é esse o poder do estudo da palavra. Ele vai realinhando nossa visão de mundo, nossas ambições, nosso coração com aquilo que Deus quer para nós. Então, para a gente amarrar tudo, vamos resumir os pontos principais. Primeiro ponto: o orgulho é uma furada. Ele promete que vai te levantar, mas na verdade é uma armadilha para queda. Segundo, humildade não é fraqueza. É a gente se colocar na posição certa para receber a honra que vem de Deus. Terceiro, na prática, é olhar para o outro e considerar ele mais importante. E por último, a grande lição: grandeza de verdade não é sobre ser servido, mas sobre servir. E com isso, a gente volta exatamente para o começo. Aquilo que parecia um paradoxo, uma contradição, agora se revela como uma promessa de Deus. Uma lei espiritual tão real quanto a lei da gravidade. A escolha entre o caminho do fariseu e o do publicano, entre o trono do Egito e o serviço a Deus, essa é a escolha que está diante de cada um de nós todos os dias. Qual caminho vai definir o nosso destino? Continue firme no estudo da palavra e até o vídeo da próxima semana.